serviço de falante no mundo do pão da bandeira. Quem avisa é o Zé Caroço, amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Ah, como eu queria que fosse Mangueira. Esse Santo Zé do Caroço, pra dizer do magro pra esse moço, carnaval não é esse colosso, escolha é madeira, mas é o morro do pau da bandeira, de uma Vila Isabel verdadeira. Que o Zé do Caroço trabalha, que o Zé do Caroço batalha e que malha o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira distrai toda a gente com a sua novela, é que o Zé põe a boca no mundo, é que faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder, novo pau da bandeira. Está nascendo um novo líder no morro do pau da bandeira, no morro do pau da bandeira, no morro do pau da bandeira. Nossa Senhora! Um serviço de alto-falante no morro do pau da bandeira. Quem avisa é o Caroço, amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Agora eu queria que fosse em Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, pra dizer do moço, carnaval não é esse colosso, minha escola é raiz, é madeira, mas é o morro do pau da bandeira, de uma Vila Isabel verdadeira. Que o Zé do Caroço trabalha, que o Zé do Caroço batalha e que malha o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira distrai toda a gente com a sua novela, é que o Zé põe a boca no mundo, é que faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo livro, novo pau da bandeira. Tá lindo! Está nascendo um novo líder no morro do pau da bandeira, no morro do pau da bandeira, no morro do pau da bandeira. Vamos dar mão! Zé do Caroço, Thiago, eu sou acadêmico de medicina da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do UERJ, e eu vou apresentar para vocês aqui a segunda palestra desse nosso primeiro simpósio pela saúde pública, Saúde à Democracia e Democracia à Saúde. Então, como já foi dado, os avisos gerais, então gostaríamos de lembrar que o credenciamento está disponível em cada uma das palestras, tanto no chat quanto na descrição dessa live. E para abrir a descrição, se você está no seu computador, pode clicar em mostrar mais, ou se você está pelo aplicativo, num pequeno triângulo que tem do lado direito do título da palestra. Então, mais uma vez, lembrando que para a obtenção do certificado, né, todos precisam participar de ao menos 7 das 10 palestras. Após o término de todas as palestras, elas estarão disponíveis no canal do YouTube do CASAF. Além disso, durante essa palestra, ficará disponível um formulário na descrição também, no qual podem ser registradas as dúvidas, eventuais dúvidas ao palestrante, que ao final, havendo tempo, ele sanará. Nós gostaríamos de agradecer muito a todos os nossos patrocinadores desse evento, que no caso é a editora Fiocruz,
a editora Ateneu e a Associação Brasileira das Editoras Universitárias, ABEU, que junto conosco construíram esse evento. Os sorteios que estão nas páginas do Instagram do CASAF, @CASAFUERJ, e da LANFAC, @LANFACUERJ, contém as regras para sorteio dos livros e chegamos à marca de mais de 50 livros sorteados. E para dar sequência ao evento, eu gostaria de apresentar e agradecer a participação imensamente do professor doutor José Gomes Temporão, falando um pouco do currículo dele. Ele possui graduação em Medicina pela UFRJ, mestrado em Saúde Pública pela Fiocruz, doutorado em Saúde Coletiva pela UERJ, é professor e pesquisador titular aposentado da Fiocruz, foi ministro da Saúde no período de 2007 a 2010 e membro titular da Academia Nacional de Medicina. Ele vai nos ministrar a palestra Panorama Histórico-Político do SUS, a construção de um sistema de saúde universal. Então, agora eu passo a palavra ao professor Temporão. Muito boa noite. Quero agradecer ao Centro Acadêmico, Sir Alexandre Fleming, esse convite para falar sobre o SUS, essa política social tão importante, tão relevante. Então, vamos começar. Peço que coloque na tela os slides. Vamos começar contando um pouco a trajetória, porque tem muita gente que pensa que o SUS nasceu com a Constituição de 1988 ou com a Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde de 1990, mas há uma longa trajetória que por trás, que nos levou, que nos trouxe até aqui. Próximo, por favor. Uma coisa importante é voltarmos ao início do século XX, na década de 10, na década de 20. Foi criada uma lei, a Lei Eloy Chaves, que instituiu pela primeira vez um sistema de proteção para os trabalhadores. Cada categoria de trabalhador tinha sua própria estrutura de proteção, né? Isso num contexto de um forte movimento operário, anarquista, socialista, muito influenciado pela Revolução Russa, né? Por melhores condições de trabalho, salário, contra o trabalho infantil, defendendo o direito de greve, de livre organização. Muitas dessas lideranças foram presas, inclusive expulsas do país. Mas a lei ficou. Em 1932, já no Estado Novo de Getúlio Vargas, essas caixas de aposentadoria se transformaram em institutos de aposentadoria, e aí o sistema de financiamento e de gestão mudou. O Estado, os sindicatos patronais e os sindicatos de trabalhadores, de maneira integrada, gerenciavam esse sistema. Já na ditadura militar, isso evoluiu para a unificação de todos os institutos por categoria profissional num único Instituto Nacional, o Instituto Nacional de Previdência Social. Em 1977, ainda durante a ditadura, toda a estrutura de assistência médica do INPS foi transferida para um novo órgão, o INAMPS, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência. Próximo. As principais características desse modelo, que vigiu até o início do SUS, basicamente, era uma separação entre as ações de saúde pública de um lado, a atenção materno-infantil, campanhas verticais por patologia, por doenças, né? Grandes endemias, né? E do outro lado, assistência médico-hospitalar, hospitais, policlínicas, atendimento de urgência, né? Esse componente da assistência médica principalmente cresce através de serviços contratados, serviços privados, né? E, evidentemente, privilegiava os trabalhadores da cidade. A assistência rural era extremamente precária e priorizava também uma abordagem de uma prática médica individual e especializada. Na prática, os ricos eram atendidos por serviços particulares, os trabalhadores e suas famílias, no início por caixas de aposentadoria, depois o Instituto Previdenciário, e a maioria da população era objeto da caridade e da filantropia, muitas vezes ficavam sem assistência. Próximo. Foram exatamente as contradições desse modelo, totalmente injusto, né, sem equidade, não democrático, privatizado, né, que estão na raiz do surgimento de um movimento da reforma sanitária, né, que defendeu uma radical reforma do sistema de saúde brasileiro a partir de uma visão médica e social.
Durante a ditadura militar, então, se organiza no contexto da luta pela democracia e considerando um grande fortalecimento da sociedade civil, esse movimento da reforma sanitária que foi fundamental para as mudanças que viriam a seguir. Próximo. Então, durante a ditadura militar, se organizou um movimento que envolvia academia, professores, pesquisadores, igrejas, sindicatos, movimentos sociais, organizações de movimentos de bairros, partidos políticos, profissionais da área de saúde, que nós chamamos de Movimento da Reforma Sanitária Brasileira. Ele começa nos anos 70 e vai se fortalecendo nos anos 80. E esse movimento ele é resultado da luta política, né? Da mobilização que o país vivia, né? Contra a ditadura, contra a censura, a favor das liberdades democráticas, a favor da liberdade de organização, de expressão, e colocava em xeque o modelo de desenvolvimento que criava doença, miséria, desigualdade. E esse conjunto de ideias que começam a se colocar no campo do debate para a saúde, ele acaba se expressando de maneira muito forte, nós vamos ver, durante a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Na realidade, a questão do humanismo, da democracia, da justiça social, do desenvolvimento humano e científico estavam por trás de todo esse processo. E as experiências que nos inspiraram, com certeza, foram as dos sistemas universais, como o sistema inglês, o canadense, a experiência de Cuba, entre outras. Próximo. Importante também foi que, junto com o movimento da reforma sanitária, surge o movimento antimanicomial, que é um movimento em defesa dos direitos humanos, contra a estrutura de asilos e manicômios, que teve um impacto importante também na reforma sanitária. A criação da nossa associação, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, em 1979 também, e o Centro Brasileiro de Estudo de Saúde, o SEBS, que apresentou o primeiro simpósio de política de saúde na Câmara dos Deputados, em 1979, um documento chamado A Questão Democrática na Área de Saúde. Esse documento foi originalmente escrito por Reinaldo Guimarães, Ézio Cordeiro e Zé Fiore. Quem apresentou esse documento lá foi o nosso querido Sérgio Aroca, né? Além disso, começaram a surgir uma série de experiências reais, concretas, em municípios, né? Na década de 70 e 80, Campinas, Niterói, Londrina, Montes Claros, e também programas federais como as Ações Integradas de Saúde, no INAMPS, que iniciou em 1983, e os Sistemas Unificados e Descentralizados de 1988. Próximo. Mas na 8ª Conferência Nacional de Saúde, ali realmente se plasmou, se consolidou essa agenda reformista da saúde brasileira. O Brasil tinha uma grande experiência em conferências, né? A primeira aconteceu em 1941, mas até a 7ª, a ênfase era na saúde pública tradicional e quem participava eram governo, especialistas e convidados. Já a 8ª, em 86, muda radicalmente e conta com uma ampla participação da sociedade, foram mais de 4.000 delegados. E o relatório final da 8ª Conferência, então, foi a base do capítulo Saúde da Constituição de 1988. Próxima. E o que tinha de mais importante no relatório da 8ª? Né? Primeiro, o conceito de saúde. É um conceito inovador no sentido de que ele olha para a determinação social da saúde, para as questões estruturais que impactam a saúde, já que a saúde é política e socialmente determinada. Trabalho, salário, alimentação, habitação, transporte, cultura, meio ambiente, entre outros fenômenos. Segundo lugar, a saúde vista como um direito de cidadania, portanto, um direito universal e igualitário. Em terceiro, o dever do Estado na promoção, proteção e recuperação da saúde. O quarto, a natureza pública das ações e serviços de saúde. O quinto, a democratização do sistema, né? O nosso lema é o lema do evento de vocês, Saúde é Democracia e Democracia é Saúde, propondo a participação social. E a organização das ações do Estado numa rede organizada, regionalizada, hierarquizada, que constituiria um sistema único, gratuito, descentralizado para estados e municípios. Próximo. E está lá no artigo 196, né? Eu coloquei aí, fiz questão, porque ele é uma redação clara, transparente, dessa concepção moderna e inovadora de saúde, que continua moderna e inovadora até hoje. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de adoecer
e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Próximo. Então, esse movimento muito forte, tão forte que nós conseguimos colocar na Constituição a saúde como um direito, ele transcendia a luta pela saúde, pelo acesso à saúde, né? Na verdade, podemos dizer que ele foi um movimento cultural, de transformação, de percepção da saúde por uma determinada sociedade, um modelo de desenvolvimento humano, né? A saúde também como uma área, um vetor de diálogo para outras dimensões do campo político e social, né? O que a gente chama de conceito ampliado de saúde e determinação social da saúde. Ou seja, a ideia, um pouco naquele momento, lá atrás, era transformar a sociedade através da saúde, transformar a sociedade pela saúde. E o SUS seria uma dimensão da reforma sanitária, extremamente importante, mas não a única dimensão. Próxima. Então, nós tivemos em 88 uma ruptura. Antes nós tínhamos um sistema totalmente fragmentado, em várias instituições, serviços privados, seguro social para quem tinha emprego formal e saúde pública precária para riscos de endemias e epidemias. E a partir da Constituição, saúde como direito, dever do Estado, descentralizado para estados e municípios e com participação social em todos os níveis. Foi um grande e gigantesco avanço. Próximo. E é importante chamar a atenção que nós temos, grosso modo, 4 grandes modelos de sistemas de saúde em todo o mundo. O primeiro modelo, o modelo Beveridge, que é o da cobertura universal, que nos inspirou, é o modelo inglês, financiamento através de impostos gerais, prestação pública, nasceu no Reino Unido e hoje é hegemônico em praticamente toda a Europa, Canadá e outros continentes. O modelo bismarckiano, cuja referência é a Alemanha, que é um modelo de seguro social obrigatório, ou seja, todo mundo tem que ter um seguro social, a cobertura também é universal, o financiamento é através de empregadores, empregados e Estado, a prestação de serviço pode ser pública ou privada. O terceiro modelo é o modelo americano, ou seja, seguro privado para todo mundo, financiado pelas contribuições dos empregados e empregadores, e a prestação é predominantemente privada e não garante a universalidade. Ele não é universal e é extremamente fragmentado também. E a medicina socializada, cujo único exemplo hoje, que começou na União Soviética, depois da Revolução de 17, se difundiu pelo leste europeu e hoje Cuba é o único país do mundo que tem um sistema totalmente baseado na medicina socializada, sem a participação do setor público. O modelo brasileiro é um mix entre o modelo 1 e o modelo 3, ou seja, 75% da população usam para todas as suas necessidades única e exclusivamente o SUS e 25% usam o setor de planos de seguros privados, a maioria custeados pelos empregadores. Próximo. Vamos ver alguns resultados e a implementação desse processo. Próximo. Bom, o tamanho do desafio. País continental, o SUS produz quase 4 bilhões de procedimentos ambulatoriais, mais de 1 bilhão e 300 mil consultas e atendimentos, 11 milhões de internações, quase 2 milhões de partos, 900 milhões de exames e aplica todo ano 300 milhões de doses de vacinas imunobiológicos. Próximo. Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é que, na verdade, de 88 para cá, o SUS nunca foi, na sua totalidade, na sua radicalidade, na sua concretude, uma política hegemônica ao interior de nenhum governo, né? Então, isso, evidentemente, o fragilizou. Segundo aspecto, a saúde sempre vista como gasto e não como investimento. A gente está vivendo agora um momento, isso é muito claro, né, onde se diz que a questão social não cabe no orçamento, a emenda 95 que nós vamos ver cortou recursos da saúde, e na verdade nós sabemos que a saúde é uma das áreas mais dinâmicas, aliás, em termos de criação de emprego, inovação, riqueza, ciência e bem-estar. Terceiro, a dinâmica do capital. É um setor que tem uma dimensão econômica muito grande, que cria contradições e os interesses se explicitam no mercado, né? Isso que fez com que ao longo desses 30 anos, ao contrário do que a 8ª Conferência Nacional defendia, que era uma ampliação da participação pública, o que nós tivemos foi uma ampliação da participação do setor privado.
E, evidentemente, também o gigantismo e a complexidade de um projeto como esse, num país tão desigual, continental. Próximo. A oposição sistemática da grande mídia. Nesse momento de Covid-19, nós estamos vendo uma coisa muito curiosa, né? É como se as pessoas e a grande mídia descobrissem o SUS, né? Então, se não fosse o SUS, a tragédia que está se abatendo sobre o país seria muito maior, seria muito pior. Mas nós tivemos, durante esses 30 anos, uma oposição muito pesada e importante na grande mídia. E aqui uma outra contradição. Os trabalhadores, através das suas centrais sindicais, né, eles sempre defenderam o SUS politicamente e na retórica, né? Mas, na verdade, negociavam nos seus acordos trabalhistas com os patrões planos de saúde para si e para seus familiares. Então, essa contradição está na raiz também dessa fragilização do SUS. Isso, inclusive, se estendeu aos próprios trabalhadores do Sistema Único de Saúde, né? E também um baixo grau de consciência política, que eu vou me estender um pouquinho agora, individual e coletiva sobre a saúde. Vou dizer o que é isso. Próximo. Como é que determinada sociedade vê e constrói uma visão singular sobre a saúde? O que predomina, né? Predomina a consciência do consumidor diante do mercado, adquirindo e pagando por um bem, ou a do cidadão diante do Estado, a saúde como um direito, né? Então, esse processo de construção de uma determinada visão e compreensão da saúde, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista coletivo, se dá através de um processo político. Próximo. E alguns fatores impactam a construção desse processo, dessa consciência. Entre alguns, eu destacaria o que nós chamamos das publicidades em saúde, publicidade de plano de saúde, de medicamento, de uma série de outras tecnologias e dimensões da saúde, que construiria uma consciência sanitária distorcida, privilegiando sempre o papel da alta complexidade, das tecnologias mais sofisticadas, na manutenção e na recuperação da saúde. Ou seja, seria uma espécie de deseducação continuada que ajuda a construir uma visão da saúde alienada, né? Esconde o que determina a determinação social e apresenta a solução como se fosse o acesso a médicos, a hospitais, a tecnologias. Isso tem a ver com a disseminação de uma concepção de saúde como parte do processo de ascensão social. É muito comum e muito corriqueiro se dizer o SUS é muito importante para os mais pobres, né? É como se a filantropia e a caridade permanecesse presente num contexto da saúde como um direito, onde essa questão deveria estar superada há muito tempo. A disseminação da visão de que a medicina privada seria superior em qualidade à medicina pública, o que é um grande equívoco. Nós temos excelentes programas políticos, instituições públicas e privadas. A experiência cotidiana de nós todos, dos pacientes e dos usuários em suas experiências com os serviços e políticas de saúde, né? É um indicador negativo de equidade. Quando você precisa de acolhimento e não tem, quando você está em sofrimento e não consegue acesso, quando você tem um diagnóstico, o tempo de começar o tratamento demora muito. Tudo isso impacta. E também, evidentemente, esse processo de medicalização da vida e de medicalização da saúde. Então, esse conjunto de fenômenos impactam a construção dessa consciência política. Próximo. E o que significaria uma sociedade que alcança um alto grau de consciência política, que não é o nosso caso, né? Primeiro, ver a saúde, o direito à saúde, como um dos pilares centrais da democracia. Compreender. Segundo, ter uma visão intergeracional, né? A defesa da saúde universal não é conjuntural. Ela se projeta para o futuro. Ela é importante para as atuais gerações e para as futuras. Terceiro, compreender a saúde universal como um fator central na redução de desigualdade e redução de equidade, né? E, por fim, a percepção de segurança objetiva, proteção financeira e também subjetiva, ou seja, o sistema universal permite que eu não tenha gastos desnecessários com exames, consultas, internações. A saúde é financiada com impostos de toda a sociedade, mas também me dá uma segurança subjetiva. Nesse momento de Covid-19, vocês devem entender a que eu estou me referindo. Próximo. E eu trago aqui um conceito de Giovanni Berlinguer, o sanitarista italiano, que já faleceu, brilhante,
e que ele dizia que, por consciência sanitária, ele entende a tomada de consciência de que a saúde é um direito da pessoa e um interesse da comunidade. Mas como esse direito é sufocado e esse interesse descuidado, consciência sanitária seria a ação individual de cada um de nós e coletiva, enquanto sociedade, para alcançar esse objetivo, o direito à saúde. Próximo. Onde é que nós avançamos? O SUS está vivo, está de pé, organizado em bases nacionais no território brasileiro, a força política do projeto, uma expressiva ampliação da cobertura e do acesso e um importante impacto na melhoria das condições objetivas e subjetivas de vida. Próximo. Então, veja, a expectativa de vida ao nascer, a taxa de mortalidade infantil, que teve uma queda extremamente expressiva, embora ela ainda seja heterogênea, na região Nordeste, diferente da região Sudeste, mas houve realmente uma melhoria muito importante. Próximo. O Brasil alcançou um grau de universalidade extremamente importante. Vejam que quanto mais verde escuro, maior o grau de acesso universal aos serviços de saúde. Próximo. O Brasil é o país do mundo onde menos se fuma hoje. A política de controle do tabagismo reduziu drasticamente o percentual de fumantes na população adulta. Próximo. Tivemos um impacto muito importante no controle das doenças imunopreveníveis, das doenças infecto-contagiosas, né? Temos alta cobertura vacinal e temos uma coisa muito importante que, aliás, está aí na mídia, né? Curiosamente, vivemos num governo que persegue a ciência, que ataca a ciência, né? Um governo negacionista. É a ciência que está mostrando para o mundo que o Brasil tem, por exemplo, uma capacidade de produção de vacinas que poucos países do mundo têm. O Instituto Butantan e Bill Manguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz, são os maiores produtores, alguns dos maiores produtores de vacinas do mundo. Próximo. O Brasil foi pioneiro no atendimento universal e no cuidado universal aos portadores de HIV, a política de AIDS, produção de genéricos, fornecimento de medicamentos, internações, cuidados, exames. O Brasil foi o primeiro, repito, país do mundo a implementar uma política como essa, e respeitado por isso até hoje, por essa iniciativa. Próximo. Temos o maior programa de atenção primária do mundo, Saúde da Família. Em 2000, a gente cobria apenas 8% da população brasileira. Em 2018, cobrimos 74% da população brasileira. O Brasil só faz menos transplantes de órgãos que os Estados Unidos. Em 2010 foram 20 mil transplantes de órgãos, em 2016 25 mil. 90% dos transplantes feitos no SUS. Temos uma assistência farmacêutica universal para medicamentos de alto custo, doenças crônicas, doenças reumatológicas, transplantes de órgãos. Todos os brasileiros, tenham planos ou não, recebem recursos, assistência farmacêutica pelo SUS. Temos uma vigilância epidemiológica de qualidade, uma agência de vigilância sanitária, Anvisa, muito respeitada e organizadas em base nacional. Próximo. A Fiocruz, talvez a instituição mais respeitada da sociedade brasileira, organizada em base nacional. Implantamos uma rede de urgência e emergência, o SAMU 192. Fizemos a reforma psiquiátrica, fechamos os manicômios e construímos uma rede substitutiva de cuidados, os centros de atenção psicossocial, residências terapêuticas, uma série de inovações importantes, e a política de humanização que se inspirou na reforma psiquiátrica, e também criamos um processo de gestão da incorporação de tecnologias na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde, a CONITEC. Próximo. E os desafios? Vamos lá. Que persistem. Né? Primeiro, a transição demográfica. Né? O Brasil está fazendo, na metade do tempo que a França fez no século passado, uma grande transição demográfica, um envelhecimento muito rápido da população brasileira. Próximo. Segundo fenômeno, que nós temos uma tríplice carga de doença. Além de mantermos uma carga de doença importante das doenças endêmicas e epidêmicas, HIV/AIDS, sexualmente transmissíveis, malária, tuberculose, dengue, e agora doenças emergentes como chikungunya, zika, influenza e agora Covid-19, as doenças crônicas não transmissíveis são as principais causas de mortalidade, como diabetes, hipertensão, enfermidades cardiovasculares, cerebrovascular, câncer
enfermidades mentais. E ao lado disso temos as violências, as causas externas, homicídios, acidentes de trânsito que matam em torno de 90 mil brasileiros todos os anos. Próximo. Então vejam que aqui a taxa de homicídios no Brasil, no ano passado houve uma queda, nós caímos um pouco, essa incidência. Próximo. Não avançamos nos modelos de gestão, ou seja, mantemos uma estrutura de gestão dos serviços públicos muito heterogênea, administração direta, fundações, organizações sociais, terceirização, precarização, falta de planos de carreiras. Não é? O único exemplo público é a Rede Sara, não é? Que funciona como uma instituição pública de direito privado, ou seja, quem trabalha lá tem contrato CLT, a gestão é profissionalizada, tem avaliação por desempenho. Temos um problema grande que é uma gestão com muitas indicações políticas para ocupação de cargos de confiança, o que é muito ruim. E temos uma questão também que é, hoje ninguém quer ser gestor na saúde. Os órgãos de controle e suas interfaces com a gestão pública são uma questão também extremamente importante, exatamente porque o modelo de gestão ele não olha para a qualidade do que está acontecendo, ele se interessa muito mais pela processualística, pelas normas, ritos, aspectos legais, o que cria muitas vezes conflitos entre o gestor e os órgãos de controle. Próximo. A grande mídia e a saúde pública, né? É um espaço contraditório e complexo. Veja, os grandes anunciantes da grande mídia, indústria de alimentos, fast food, alimentos ultraprocessados, principais responsáveis, refrigerantes, principais responsáveis pela epidemia de diabetes, hipertensão e obesidade, publicidade infantil de alimentos, planos de saúde, propaganda de cerveja, pesticidas, enfim, é um campo de grande contradição que exige um grande esforço de regulação e os lobbies impedem muitas vezes que a gente avance nesse sentido. Próximo. Predomina essa visão de que o SUS existe para os mais pobres. A filantropia e a caridade ainda ocupam espaço. Nós estamos vendo isso agora no enfrentamento da Covid-19, iniciativa do setor privado para abrir hospitais de campanha, para apoiar pesquisas, quando o Estado se omite e não apoia essas políticas, o setor privado vem cumprindo o que no passado era a pessoa muito rica que dava um dinheiro por uma santa casa, para abrir uma enfermaria, infelizmente, e de maneira lamentável e contraditória, isso se mantém até hoje. O SUS é visto como pouco eficiente, isso também é uma construção política. E uma visão de um SUS apenas para os pobres é reforçada dentro do próprio Estado, dentro do executivo na área econômica, do judiciário e do legislativo, né? E o grau de consciência política, como nós já vimos, é baixo e fragmentado. Próximo. Vamos falar de alguns desafios, o principal deles é a desigualdade estrutural. Vamos lá. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. No nosso país, os ricos estão cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. É o que mostra o IBGE, dados do ano passado, né? No ano passado, o rendimento médio mensal de 1% da parcela mais rica da população alcançou o equivalente a 34 vezes o ganho obtido pela metade mais pobre. Enquanto na base, os 50% mais pobres ganharam em média R$ 820 por mês, no topo, a parcela de maior renda ganhou em média mais de 27 mil reais por mês. Próximo. Quando a gente considera a faixa de 0 a 14 anos, nós temos uma tragédia no Brasil. 10 milhões de crianças e adolescentes que vivem em situação de extrema pobreza, com uma renda mensal inferior ou igual a 1/4 de salário mínimo, né? E 10 milhões em situação de pobreza, né? Ou seja, quase 50% das crianças de 0 a 14 vivem nessa situação de pobreza, 16% das adolescentes são mães antes dos 19 anos, 70% das crianças brasileiras de 0 a 3 anos não têm vagas em creches, 2,5 milhões de crianças e adolescentes até 17 anos trabalham, e 11 mil crianças e adolescentes foram vítimas de homicídios em 2017. Esse é o retrato dramático da nossa juventude. Próximo. Esse dado é muito importante. Se a gente pega a taxa de mortalidade infantil em São Paulo, na cidade de São Paulo, ela é 10 por mil nascidos vivos. Mas quando você analisa esse indicador pelos bairros mais ricos e mais pobres, olha o que aparece.
Enquanto em Perdizes, a taxa é de 1, em Bela Vista de 2, ou em Pinheiros de 3 por mil, em República é 24 por mil, em Marcilac 24. Ou seja, a diferença entre o bairro mais rico e o bairro mais pobre chega a ser de 23 vezes a taxa de mortalidade maior. Próximo. E quando a gente olha a idade média ao morrer, não é taxa de mortalidade, é a idade média que as pessoas morreram por bairro. Enquanto em Moema, a idade média de morrer naquele bairro de classe média alta foi de 80 anos, basicamente a expectativa de vida da Alemanha ou da Dinamarca, em Cidade Tiradentes, no extremo leste de São Paulo, ela foi de 57 anos, ou seja, uma diferença de mais de 23 anos na idade média ao morrer entre um bairro rico e um bairro mais pobre. Próximo. Então, se é dramática a situação da desigualdade, vejamos a situação do financiamento do SUS. Próximo. Enquanto nos países de sistemas universais europeus a participação do gasto público no gasto total é alta, na Inglaterra é de 80%, no Brasil ela é abaixo de 50%. Apenas 46% do gasto total é público. É o mais baixo entre os países da América Latina e do Caribe, né? E metade desses gastos privados são despesas diretas das famílias. A gente sabe que isso impacta, evidentemente, as famílias de mais baixa renda. Compra de medicamentos, muitas vezes tem que pagar por um procedimento, por um exame, porque a fila do SUS demora muito. Nós temos também todo um conjunto de subsídios e renúncias fiscais, que a gente chama de gastos tributários, que retiram 18 bilhões ao ano do SUS para subsidiar o mercado de planos e seguros, né? Quando a gente faz a declaração do imposto de renda e abate na totalidade as despesas de médicos, hospitais, exames, dentistas, internações. E a emenda 95 de 2016, que congelou por 20 anos os gastos sociais de saúde e que impacta de modo dramático o próprio orçamento do SUS, tendo retirado 20 bilhões do orçamento do Ministério da Saúde a partir de 2016. Próximo. Quando a gente compara o financiamento do setor privado com o do SUS, o dado é esse. Enquanto o setor privado cobre 47 milhões de pessoas e o SUS 150 milhões, o setor privado, para cobrir 47, gastou 180 bilhões, e o SUS, para cobrir 150 milhões, gastou 250 bilhões. Um per capita de 3.400 no setor privado e um per capita de R$ 1.660 no setor público, né? Sendo que nós sabemos que para consultas de urgência e emergência, SAMU, vacina, transplante, medicamentos de alto custo para doenças crônicas, vigilância sanitária e epidemiológica, todos usam o SUS, 100% da população usam o SUS. Próximo. Aqui apenas comparando, o Brasil gasta mais ou menos a mesma proporção do PIB que a Inglaterra. A Inglaterra gastou 9,9, nós gastamos 8,9, mas lá 80% do gasto total é público, no Brasil 46% do gasto total é público. Próximo. Agora vamos falar de um tema que está muito na ordem do dia. Quando começou a Covid-19, uma histeria coletiva. Cadê os testes? Cadê os ventiladores? Cadê os equipamentos de proteção individual? Luvas, gorros, máscaras, aventais. Cadê os insumos? O Brasil não produz, importa tudo. E numa situação de pandemia, com crise em todo o mundo, nós tivemos dificuldade em ter acesso a esses bens, a essas tecnologias. Próximo. E aí nós temos que entender exatamente esse outro lado da saúde. A saúde é fundamental para a melhoria das condições de vida, mas ela tem uma dinâmica econômica fundamental. Ela é muito importante para a economia e para o próprio desenvolvimento. Então você tem que ter também uma política, no caso de um país como o Brasil, com um sistema universal, uma população tão grande, uma base industrial importante, ciência importante, apesar de estar sendo perseguida no atual momento, né? Você tem que ter uma política de fortalecimento dessa dimensão econômica. E como é que você faz isso? Tentando construir uma aproximação entre a política de saúde, a política industrial, a política de ciência e tecnologia e de inovação. Para quê? Para fortalecer a capacidade tecnológica, sustentabilidade tecnológica do sistema de saúde. Próximo.
Ou seja, a plena implementação do SUS depende dessa capacidade tecnológica também. Nós temos, então, que ter um esforço para reduzir a dependência externa e fortalecer o que nós chamamos do complexo econômico e industrial da saúde, que é o conjunto de tudo que gira em torno da saúde. Indústrias de equipamentos, medicamentos, laboratórios, hospitais, clínicas, policlínicas, serviços, informação, tudo. Se em 2016 o PIB foi de 6 trilhões, 10% é a saúde. 600 bilhões de reais. Tem uma dimensão econômica imensa. 12 milhões de trabalhadores diretos e indiretos trabalham no SUS. 25% do esforço nacional de ciência e tecnologia está no SUS. E a saúde é a plataforma das tecnologias do futuro. Biotecnologia, química fina, equipamentos médicos, telemedicina, nanotecnologia, novos materiais. Então você tem que ter uma proposta que tente tratar essa questão para que a gente não fique na situação de vulnerabilidade que estamos vivendo nesse momento. Próximo. E foi o que nós fizemos, que eu fiz quando estava no Ministério a partir de 2008, usar o poder de compra do Estado para reduzir essa dependência, internalizar a produção de tecnologias estratégicas através de parcerias entre empresas brasileiras, empresas multinacionais e laboratórios públicos, que nós chamamos de PDPs, Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo, que já economizamos 20 bilhões de reais de 2008 para cá. Infelizmente, a partir de 2015, essa política deixou de ser prioridade e, no momento, ela está praticamente paralisada. Próximo. Uma outra dimensão, e essa talvez seja a mais importante de todas, porque as outras dependem desta, é como é que você dá sustentabilidade política ao SUS. Próximo. Então, para isso, nós temos que enfrentar algumas questões muito importantes. A primeira é exatamente isso que nós já falamos. Essa visão arcaica que se mantém, SUS para os pobres, caridade, filantropia, esquecendo o tempo todo que a saúde é um direito constitucional. Essa visão também equivocada de que a saúde é gasto. Na verdade, a saúde é uma das áreas mais importantes de criação de emprego, renda, desenvolvimento. A saúde poderia, nesse momento, ser um espaço fundamental de enfrentar a crise econômica, mas, infelizmente, a política neoliberal não vê a questão, que é tão evidente e tão óbvia, né? Essa disseminação de que o SUS, na verdade, é muito importante para os pobres, não é para os pobres que nós fizemos o SUS. Fizemos o SUS para todos os brasileiros, fizemos o SUS para a sociedade brasileira. E o acesso à atenção à saúde, ele é um direito de todos ou faz parte do processo de ascensão social, como ter um carro, viajar para o exterior, ter uma casa, esses paradigmas e muitas fantasias da classe média de quem está ascendendo socialmente na pirâmide de renda. Então, tratar a saúde como direito, defender a saúde como direito é fundamental. Próximo. Ou seja, e concluindo, confirmando as nossas raízes históricas que estão assentadas no colonialismo, na escravatura, no patrimonialismo, no racismo, no autoritarismo, a sociedade brasileira se mantém estruturada em cima de desigualdades, iniquidades, opressões e privilégios. O SUS, ao longo de mais de 3 décadas, tem cumprido um papel fundamental na melhoria das condições de vida da população brasileira. Portanto, a defesa da democracia, que está ameaçada neste momento, e a luta por uma saúde universal, a Covid-19 nos chama a atenção da importância da defesa do SUS universal para todos, continuam sendo de extrema importância nesse contexto. Próximo. Era isso. Muito obrigado e fico à disposição para a gente poder conversar um pouco. A palestra do professor, que trouxe aí de uma maneira tão clara e objetiva todo esse panorama histórico de luta do SUS e o quanto é fundamental agora, num momento de ataque frontal ao SUS, a defesa dele de uma saúde pública de qualidade e de um SUS de qualidade. A gente está um pouquinho atrasado, eu sei, mas eu acho que não poderíamos deixar de passar essa oportunidade de ter os 10 minutos de perguntas que havíamos pensado para esse momento, e as perguntas elas foram registradas pelo link na descrição,
Então, vale destacar que quem pretende fazer perguntas nas próximas palestras, use o link, e eu gostaria de passar algumas delas, talvez 2 ou 3, para o professor. Pode ser, professor? Vamos lá. Bom, a primeira que selecionamos é como nós, enquanto profissionais de saúde, podemos lutar por uma materialização real da universalização da saúde. O senhor falou a respeito desse processo de universalização da saúde, e eu acho que a pergunta é como colocar isso em prática efetivamente. Bom, aí nós temos uma série de dimensões, né? Essa questão toda começa no ensino das profissões da saúde, né? A gente sabe que a universidade ela é um espaço de criação de conhecimento, de transmissão de saber, mas ela também é um espaço de reprodução de ideologias, né? E muitas vezes, né, as universidades passam uma visão, né, da medicina, da saúde pública, ou da enfermagem, ou da odontologia, ou da farmácia, né, que nem sempre são absolutamente coerentes com essa visão que eu trago aqui. Ou seja, não é incomum que nós tenhamos profissionais de saúde sendo formados que tenham uma visão mais voltada para o mercado, mais voltada para trabalhar no setor privado. E aí nós temos uma característica brasileira que eu quero chamar a atenção. Na Inglaterra, quando um médico se forma, ele tem 2 opções. Ou ele trabalha no sistema universal, sistema público, que atende 90% da população da Inglaterra, ou ele vai para o setor privado. Ele não pode ter 2 chapéus. Ele não pode de manhã botar o chapéu do setor público e de tarde tirar o chapéu do setor público e botar o do setor privado. Não pode. Porque você sabe que aí você tem... Isso cria conflitos de interesse, contradições, né? Então nós já temos esse problema. A lei brasileira permite que o médico tenha mais de um emprego público e que possa acumular esses empregos públicos com um emprego privado, né? O que muitas vezes cria uma série de distorções. Então, você tem e tem também todo esse contexto que eu falei do processo de medicalização, esse processo esse falso discurso de que, na verdade, a solução para a saúde está na extrema sofisticação tecnológica do cuidado, quando a gente sabe que o que determina e tem mais impacto nos indicadores sanitários, nos indicadores de morbidade e de mortalidade, são as condições de vida de maneira geral, embora, evidentemente, a medicina, a saúde pública e suas tecnologias também tenham um impacto importante, mas essa ideologia que diz que o que resolve saúde é mais hospital, mais tomografia, mais tecnologia, contamina de maneira importante também a formação dos próprios profissionais. Eu imagino que vocês, jovens estudantes, vivem cotidianamente nos cursos de vocês essas contradições, né? Então, tem várias dimensões. Você tem a dimensão gremial, sindical, você tem a dimensão das sociedades de especialistas, você tem a dimensão do próprio espaço universitário que vocês estão fazendo, quer dizer, o centro acadêmico debatendo, construindo alternativas, chamando a atenção dos jovens estudantes para essas questões tão importantes. E nós, profissionais de saúde, somos cidadãos como quaisquer outros, nós também estamos submetidos a essa visão preconceituosa, essa avalanche de críticas ao SUS, sem que se olhe sem que se tenha um outro olhar para os seus aspectos positivos, né? Então, é exatamente esse contexto todo que nós, enquanto cidadãos, que fazemos as nossas opções políticas, as nossas escolhas ao votar, ao participar da vida política da nação, mas também a nossa dimensão enquanto profissionais ou enquanto futuros profissionais, de saber com clareza que inserção eu vou ter, qual vai ser a minha opção profissional, que especialidade, por exemplo, é um outro fenômeno, que, no caso da medicina, uma hiperespecialização precoce. Muitos estudantes, já no 2º ou 3º ano, já fazem uma opção até de subespecialidades, quando nós sabemos que o ideal seria que haja uma formação generalista até o último ano e que a residência fosse uma opção de especialização, né? E aí tem toda a política de bolsas para residência médica que tem muito a desejar, deixa muito a desejar, porque essa política ainda não está totalmente vinculada às reais necessidades do sistema, né? Ainda há muita interferência que impede, por exemplo,
Dando um exemplo, no Canadá, o governo canadense define o número de bolsas e de vagas para residentes nas várias especialidades, que expressa exatamente as deficiências e as demandas da sociedade. Ponto. Então, se faltam patologistas, se faltam psiquiatras, se faltam médicos de família, as vagas que vão ser abertas vão ser para essas especialidades. Isso é uma maneira de você induzir também e trazer esses jovens médicos para esses campos de especialização que são o que a sociedade necessita. Infelizmente, hoje, a gente tem muito mais uma indução pelo mercado do que, de fato, pelas necessidades assistenciais. Perfeito, professor. Eu acho que a fala vem muito a calhar, porque o simpósio ele é composto por um grande contingente de estudantes das mais diferentes áreas de saúde, e quando pensamos na realização dele, esse era um dos objetivos, né? Disseminar conceitos em saúde pública, conceitos do SUS. Eu vou aproveitar. Eu sei que talvez a gente vai se estender um pouquinho, mas, como eu disse, não quero deixar de perder essa oportunidade, né? Então, uma segunda pergunta, segunda e última, pensando nas dimensões continentais aí do Brasil, né, e com diferentes populações, especialmente populações de grande vulnerabilidade social, ribeirinhos, enfim, todas essas populações que têm dificuldade de acesso ao SUS, como se daria uma inserção maior? O senhor citou a estratégia de saúde da família, sim, mas como avançar nesse sentido, né? Quando a gente vê que um processo de privatização do SUS, ele é cada vez mais crescente. Bom, é exatamente esse fenômeno da privatização que cresceu nos últimos 30 anos, né? Nós temos hoje uma participação de 25% da população que é coberta pelo setor privado, né? E, evidentemente, que quando você olha para as populações das áreas rurais, do campo, população indígena, das periferias dos grandes centros urbanos, não precisa ir muito longe, não precisa pegar um avião, né? Basta andar alguns quilômetros do centro de São Paulo, do centro do Rio de Janeiro, e você vê que a realidade está ali, né? Então, a resposta para isso são várias respostas. Primeiro, que a saúde de fato se transforma numa prioridade da sociedade brasileira. Não estou nem falando do governo, porque não basta que ela seja do governo. Ela tem que ser da sociedade. Eu volto ao que eu coloquei. Quando a Inglaterra fez a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos em Londres, aquela cerimônia que mostra a Inglaterra para o mundo, o sistema de saúde inglês foi uma das coisas que a Inglaterra mostrou. Por quê? Porque a sociedade inglesa vê no seu sistema de saúde um patrimônio que foi construído por várias gerações, que deve ser defendido, priorizado, qualificado e sustentado. Nem a Margaret Thatcher e o neoliberalismo conseguiram acabar com o sistema de saúde inglês. E nós não temos isso aqui ainda. Então, a primeira questão é exatamente essa questão que eu coloquei, que é o processo de construção de uma consciência coletiva da sociedade brasileira de defesa do SUS. O segundo é a gente enfrentar a questão do subfinanciamento. Grande parte do que você colocou aí é falta de recursos. Você não tem recursos financeiros necessários para atender com qualidade 200 milhões de brasileiros através do SUS. E você só consegue recursos financeiros adicionais através de leis. Ora, mas foi o próprio Congresso Nacional que aprovou uma emenda que congela os gastos sociais por 20 anos. E esses parlamentares foram eleitos por quem? Pela população brasileira. Parlamentares conservadores, parlamentares equivocados, parlamentares que não olham a questão social, né? Alguns deles, inclusive, agora tentaram derrubar a questão do Fundeb, apoiados por um grupo de governadores. Foi muito lamentável, mas ainda bem que a gente conseguiu manter o Fundeb, né? Mas essa ameaça que vige sobre o Sistema Único de Saúde, ela é real e objetiva. Então, sem superar essa dimensão política, sem superar essa dimensão econômica e também uma dimensão organizacional, que eu não falei, vou falar agora, é que no processo de construção do SUS, nós saímos de um sistema muito centralizado para um muito pulverizado. Nós temos 5.500 municípios. Cada município tem uma secretaria municipal. Nós precisamos caminhar, reduzir essa fragmentação.
Nós temos que trabalhar regiões de saúde. O Brasil está organizado em cerca de 400 regiões. Então, já tem algumas propostas sendo discutidas de que a base de organização do sistema sejam as regiões. Essas 400 regiões nos permitiriam organizar redes integradas que poderiam resolver, por exemplo, a dificuldade de acesso das populações que vivem em áreas e em regiões de mais difícil acesso. Perfeito, professor. Queria, em nome do Centro Acadêmico e da Liga Acadêmica de Medicina de Família, agradecer imensamente a palestra, foi muito esclarecedor, imagino que todo mundo tenha aproveitado muito todos os conceitos, e agora eu queria dar sequência ao evento, a gente vai mudar para uma outra live, a live da próxima palestra. Ela está disponível na descrição desta palestra, também está disponível no chat, e agradecer mais uma vez a participação de todos. Boa noite. Quero saber o seguinte, tem gente da Zona Sul aí? Copacabana, Leme, Chapéu Mangueira, Gávea, Leblon. Alô, Rocinha, alô, Vidigal. Tem gente aqui do centro aí? Santa Teresa, Providência, Praça da Bandeira, Estácio, Rio Comprido, Lapa, Catete, Roy. Tem gente lá da Zona Oeste aí? Alô, Bangu, Campo Grande, Realengo, Padre Miguel. Tem gente lá na Baixada aí também? São João de Meriti, Milópolis. Alô, Caxias. E do subúrbio? Tem gente do subúrbio aí? Gente dentro. Piedade, Quintino, Cascadura, Pula, Oswaldo Cruz, Beto Ribeiro, Marechal, Deodoro, Marudo, Penha, Ramos, Olaria, Complexo do Alemão. Mas o melhor lugar do mundo é... O maior lugar do mundo é... O melhor lugar do mundo é a nossa casa. É lá que a gente chega depois de um dia de trabalho. É lá que a gente janta com a patroa. Tem que dar um peguinha na patroa também, né? Não dá mole. Sabe, sonha com um mundo melhor, acorda para a realidade. Para ir lutar tudo de novo. Pelos nossos filhos, pelos mais velhos, por nós. Esse lugar que a gente ama tanto, a gente diz com o maior orgulho. Sou nascido e criado aqui. Esse é meu lugar! O meu lugar é caminho de conhecer. Não tem samba até de manhã, uma giga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor, e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Voz do Pirajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer, o seu nome é doce dizer. Como é que é, gente? Axé, Procon protege o caminho de vocês sempre. O meu lugar é caminho de Ogunhança, é parreio, atenção até de manhã, uma ginga em cada andar, cada andar. O meu lugar
é cercado de luto e suor, esperança num mundo melhor, e cerveja pra comemorar. O meu lugar em seus mitos e seres de luz é bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, no Pirajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer. O seu nome é doce, 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 doce. Eu quero ouvir. O meu lugar, a saudade me faz relembrar os amores que eu tive por lá. É difícil esquecer. Doce lugar, eterno no meu coração. Que os poetas trazem inspiração pra cantar e escrever. Ai, meu lugar, quem um dia olha dançar, como aí o guerreiro benzer, e ainda tem jogo à luz do luar. Ai, meu lugar, tem mil coisas pra gente dizer, o difícil é saber terminar. Madureira, se bora, gente! Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Em cada esquina um pagode no bar. E Madureira, Império e Cordela também são de lá. E Madureira, e no Mercadão você pode comprar. Por uma pichincha você vai levar. Não demos um sonho pra quem quer sonhar. E quem sabe ele também pode chegar. Em jogo de ronda, caipira e pilhar. Buraco sueca pro tempo passar onde é gente. E uma pezinha até posso fazer. No grupo dezena sem ter de milhar. Eu me senti lá, mas eu vou te cercar. Todo mundo assim. E diz aonde, gente? E Madureira.